Helen Clay Frick, a herdeira do Império do Aço, viveu uma vida marcada por desgosto, privilégio e paixão. Ela era ferozmente independente e frequentemente em desacordo com a sociedade. Apesar disso, ela dedicou sua vida à arte, filantropia e preservação do legado de sua família, muitas vezes a partir das sombras. Então, junte-se a mim enquanto descobrimos os segredos da vida esquecida de Helen Frick. Helen Clay Frick nasceu no dia 2 de setembro de 1888 na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu pai era Henry Clay Frick, o presidente da Carnegie Steel Company, uma das empresas mais importantes da América e do mundo na época. Frick fundou a empresa com Andrew Carnegie, o industrial americano, nascido na Escócia que liderou o imenso crescimento da economia americana na segunda metade do século XIX, juntamente com outras figuras como Cornelius Vanderbilt e John Rockefeller. Dentre esses principais industriais da Era Dourada nos Estados Unidos da América, Frick provavelmente foi o mais controverso devido à sua reputação como quebrador de greves e ativista antissindicato. O momento mais infame disso ocorreu em 1892, quando Helen tinha 3 anos, e seu pai suprimiu violentamente a greve de Homestead, perto de Pittsburgh, durante a qual 10 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. A mãe de Helen era Adelaide Howard Childs. Ela e Henry se casaram em 1881. A união resultou em 4 filhos, um menino, Charles Frick, em 1883, Martha Howard em 1885, Helen em 1888 e Henry em 1892. A vida familiar era extravagante, vivendo entre mansões em Pittsburgh, em Massachusetts, e mais tarde em Manhattan, mas também era problemática em alguns aspectos. A irmã mais velha de Helen, Martha, era uma criança doente, e sua condição moldou as primeiras memórias familiares de Helen. Henry obteve os melhores médicos do país para tentar curá-la, mas nada ajudou. Quando Martha tinha 2 anos, ela engoliu um alfinete durante uma viagem em família para a Europa. Muitos atribuem isso como a fonte de sua doença extremamente dolorosa, que levou à sua morte em 1891, com apenas 5 anos de idade. No ano seguinte, o irmãozinho de Helen, Henry Jr., morreu com apenas 3 semanas de idade em 1892, no meio da greve de Homestead. Assim, Helen cresceria com apenas um irmão, seu irmão mais velho, Childs. Como se poderia esperar, seus pais ficaram devastados com a perda de seus filhos, e sua mãe, em particular, caiu em depressão. Como resultado, Helen foi criada em uma casa consumida pelo luto obsessivo. Para piorar a situação, também houve uma tentativa de assassinato contra Henry no dia 23 de julho de 1892, quando um tal de Alexander Berkman invadiu seu escritório. Berkman então apontou seu revólver para a cabeça de Frick e conseguiu disparar 2 tiros antes de ser derrubado no chão. Berkman não foi completamente dominado, mas conseguiu esfaquear Henry algumas vezes antes que mais funcionários viessem contê-lo. Frick escapou por pouco da morte, sofrendo ferimentos graves que milagrosamente pouparam qualquer órgão vital. Desafiando as probabilidades, ele se recuperou surpreendentemente e voltou ao trabalho em 1 semana. A infância de Helen não estava muito enraizada em um só lugar. Embora tenha nascido em Pittsburgh e criada lá em seus primeiros anos, seu pai tinha uma enorme mansão em Massachusetts e em 1905 começou a alugar uma casa muito grande no Upper East Side de Manhattan também. A família cada vez mais se baseava nesta casa, em parte porque a aliança comercial entre Frick e Carnegie se desgastou nos anos de 1890, e o pai de Helen começou a transferir suas operações para Nova York. Embora essa mudança tenha sido benéfica para Henry, e agora eles moravam no espetacular Palácio Triplo Vanderbilt, Helen não estava feliz com a mudança. Ela considerava Pittsburgh como sua casa, e era o lugar que ela amava. Nessa época, ela começou a frequentar a renomada Spence School, uma escola particular feminina em Nova York.
Em 1908, Helen deslumbrou a sociedade de Pittsburgh com sua estreia, mas em vez de aceitar um presente de joias luxuosas, ela fez uma declaração ousada e altruísta. Ela convenceu seu pai a doar incríveis 150 acres para a cidade, transformando-o em um parque. Essa doação de terra se tornaria o maior parque da cidade, conhecido hoje como Parque Frick. No final do século XIX e início do século XX, os americanos estavam encantados com todas as coisas europeias, desde títulos aristocráticos até o fascínio da cultura do Velho Mundo. Industriais ricos enviavam ansiosamente suas filhas para o outro lado do Atlântico para se casarem com a nobreza europeia ou para visitar países com culturas e patrimônios ricos, como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália. Helen não era diferente. Como adolescente no início dos anos 1900, ela visitava a Europa quase todos os anos. Foi aqui, enquanto ela perambulava pelos corredores do Museu do Louvre em Paris, a National Gallery em Londres, o Museu del Prado em Madrid e a Galeria Uffizi em Florença, que seu amor pela arte e, em particular, pela cultura do Renascimento e da Europa moderna precoce nasceu. Essas experiências acenderam uma paixão vitalícia e plantaram as sementes de uma visão filantrópica que moldaria seu legado para as gerações futuras. Helen passou a maior parte da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, na Europa, trabalhando como voluntária e promovendo ajuda beneficente. Isso estava alinhado com seus esforços prévios nos Estados Unidos da América. De volta em 1910, quando tinha apenas 21 anos de idade, ela fundou a Casa de Férias Iron Rail para meninas trabalhadoras, na cidade de Wenham, em Massachusetts, uma instituição de caridade que ajudava as pobres trabalhadoras têxteis do estado. Agora, em 1917, ela estabeleceu uma unidade hospitalar na França, em associação com a Cruz Vermelha, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, usando seu considerável dinheiro de confiança para financiá-la. Ela partiu para a França com vários associados e, durante o próximo ano, se envolveu em uma ampla gama de trabalhos, que incluíam enviar presentes de Natal para soldados na frente ocidental e pedir ao seu pai para financiar um orfanato para os filhos de indivíduos que haviam perdido suas vidas na guerra na França. Os anos de Helen na França foram marcados por desgosto, pois o grande amor de sua vida se esvaiu. Em 1913, de volta aos Estados Unidos, Fordyce St. John, um jovem cirurgião promissor, começou a cortejá-la. Amigos e conhecidos falavam do profundo afeto entre eles, e muitos acreditavam que um pedido de casamento era iminente antes de St. John ser chamado para a Europa quando a Primeira Guerra Mundial estourou. Mas o pedido nunca veio, os motivos permanecem envoltos em mistério, embora historiadores sugiram que o irmão de Helen pode ter intervido, alertando St. John que seu pai nunca aprovaria o casamento. Enquanto servia na linha de frente em Flandres, St. John tornou-se um herói de guerra, ganhando a Cruz de Serviço Distinto por sua bravura, mas a distância provou ser intransponível, e a história de amor deles terminou rapidamente. St. John voltou para casa para se casar com outra, Jane Rignall, e se tornou um cirurgião estimado. Helen, no entanto, nunca se casou ou teve filhos. O estado civil de Helen tornou-se um foco de intriga e especulação depois que sua vida deu uma reviravolta dramática no dia 2 de dezembro de 1919. Naquele dia, seu pai faleceu aos 69 anos de idade, deixando não apenas uma imensa fortuna, mas também uma enorme responsabilidade. Devotada à memória de seu pai e compartilhando sua paixão pela arte e filantropia, Helen foi jogada sob os holofotes como a guardiã de seu legado. Sua herança foi impressionante, 5 milhões em dinheiro imediatamente e mais de 30 milhões de dólares em terras, ações de empresas e ativos, uma fortuna equivalente a mais de $1 bilhão hoje, se não mais. Da noite para o dia, Helen se tornou a mulher solteira mais rica da América, um título que a tornou o foco de infinita fascinação e escrutínio, mas essa chuva de dinheiro veio a um custo.
O favoritismo descarado de seu pai deixou seu irmão mais velho, Charles Frick, com uma herança comparativamente modesta, acendendo disputas amargas que destruíram seu vínculo. Esse afastamento foi um golpe devastador, agravado por seu relacionamento tenso com sua mãe, Adelaide, cujo estado mental continuou a piorar após a morte do marido. O comportamento passivo de Adelaide e o crescente distanciamento deixaram Ellen isolada em seu novo papel como chefe do vasto império da família. Helen tentou se reconciliar depois, buscando curar as feridas causadas pela desigualdade no testamento do pai. Quando Adelaide morreu em 1931, Helen generosamente legou sua parte da herança de sua mãe para Charles. No entanto, o dano já havia sido feito e as sombras do desacordo familiar persistiram pelo resto de sua vida. O testamento do pai de Helen determinava que sua grande e valiosa coleção de arte deveria ser disponibilizada ao público de alguma forma. Durante décadas, Henry Clay Frick adquiriu algumas das pinturas mais icônicas produzidas na Europa no Renascimento, Idade de Ouro holandesa, Iluminismo e Romantismo barroco. Isso incluía muitos retratos famosos de artistas renomados e era uma das coleções de arte mais significativas já reunidas em mãos privadas. Helen rapidamente cumpriu os desejos de seu pai. Em 1920, ela incorporou a coleção Frick em Manhattan, na mansão de seu pai no Upper East Side, e após muitos anos de planejamento e curadoria cuidadosos, a coleção foi tornada acessível ao público em 1935. Ela se tornou uma das 9 curadoras originais do Conselho da Caridade que supervisionava as operações, enquanto também gastava parte de sua propriedade pessoal expandindo a coleção, adquirindo obras de artistas como Goya, Monet e Piero della Francesca. Anos depois, quando se aposentou do conselho e da gestão diária do museu, Helen Frick doou esculturas e outros objetos físicos de significado cultural e histórico para a coleção, que a expandiram além de ser uma coleção de pinturas. Helen também desempenhou um papel no desenvolvimento da coleção Frick em um arquivo e departamento de referência. Por exemplo, ela financiou a criação da Biblioteca de Referência de Arte Frick como uma ala das coleções Frick, uma das grandes bibliotecas de Nova York para o estudo de belas artes. Isso foi inaugurado em 1924. Era um projeto próximo ao seu coração, pois ela serviria como diretora por quase 6 décadas, se afastando apenas em 1983. Ela poderia ser uma supervisora exigente. Por muito tempo, homens só eram permitidos se usassem paletó e gravata. Contudo, a biblioteca se tornou uma das maiores do mundo em arte, abrigando hoje 150 mil livros, quase 500 mil fotografias e cerca de 50 mil catálogos de vendas de coleções de arte. Embora a gestão da coleção Frick e a abertura ao público tenha sido o maior ato de filantropia de Helen, ela se envolveu em muitos outros empreendimentos caritativos. Por exemplo, na década de 50, ela doou a maior parte de uma grande propriedade que havia herdado no condado de Westchester, em Nova York, para criar o santuário Westmoreland. Hoje funciona como uma reserva natural de acesso público popular para caminhadas, com acampamentos de verão e uma igreja do século XIX restaurada que atua como um centro de natureza. Em casa, em Pittsburgh, ela trabalhou com a Universidade de Pittsburgh para financiar a criação de um departamento de belas artes, onde eram ministrados cursos sobre arte europeia. Ela também estabeleceu um museu separado em sua cidade natal, o Museu de Arte Frick. O que o distingue da coleção Frick em Nova York é que a instituição de Pittsburgh abriga pinturas adquiridas pela própria Helen e não por seu pai, notavelmente obras de Claude Monet e Peter Paul Rubens. Como observado, Helen não se casou nem teve filhos. Em vez disso, ela se dedicou às suas paixões e a retribuir. Isso continuou durante toda a sua vida, e ela até financiou um prédio de belas artes na Universidade de Pittsburgh,
mas sua relação com a universidade acabaria por se romper quando eles começaram a empregar alemães. Bem, Helen desenvolveu um preconceito vitalício contra os alemães após suas experiências na França durante a Primeira Guerra Mundial. O financiamento de Helen para este edifício e outras instituições foi cada vez mais feito de maneira secreta. A partir da década de 40, um sinal de sua natureza humilde e da abordagem discreta que ela adotou em seu trabalho de caridade. Isso se refletiu em sua vida privada à medida que ela envelhecia. Helen raramente era vista em público, comparecendo apenas ocasionalmente a grandes eventos sociais. Em Nova York, e em vez disso, passando a maior parte do seu tempo de volta em sua nativa Pittsburgh. Onde ela morava no Clayton Manor, sua vida pode parecer reclusa para alguns, principalmente porque ela não buscava destaque social ou reconhecimento público, mas provavelmente é exagero sugerir que ela era uma reclusa. Helen Frick era simplesmente uma mulher idosa que preferia uma existência privada, longe dos olhos curiosos de Nova York. Ela também desenvolveu uma intensa aversão à arte modernista e, como resultado, tinha pouco motivo para frequentar exposições e eventos em Nova York que celebravam trabalhos que ela não gostava. Helen Frick faleceu em Pittsburgh no dia 9 de novembro de 1984, aos 96 anos. Como ela não tinha filhos, sua herança, que foi consideravelmente reduzida devido aos seus esforços de caridade, mas ainda extremamente grande, passou em grande parte para suas sobrinhas e sobrinhos, e para os netos de seu irmão Charles. O legado duradouro de Helen é uma coleção Frick em Nova York, que é visitada por mais de 300 mil pessoas todos os anos e é uma das joias escondidas de Nova York. O Frick Pittsburgh é uma coleção de museus centrados em Clayton e no Frick Art Museum, a maioria dos quais celebra a filantropia de Helen e que, por si só, atraem mais de 100 mil visitantes por ano. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre Helen Clay Frick. Espero que tenham gostado. Comente abaixo suas impressões sobre a vida. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Espero que tenham tido um Feliz Natal e desejo um Feliz Ano Novo. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu publicar. É tudo de mim, então verei vocês na próxima Vida Esquecida em 2025.